Imagina o seguinte, isso aqui já deve ter acontecido com alguns de vocês. Você vem aqui, ó, e olhou para esse mercado aqui, ó. E aí o mercado tava lá, ó, subindão. Você falou, pô, olha quanta vela verde. Esse mercado aqui provavelmente vai subir mais. Foi isso que você analisou aqui, ó. Aí você foi lá e comprou esse trade. Aqui, tum, eu coloquei essa linha vermelha que foi sua compra. Acreditando que a partir desse ponto aqui, o mercado ia continuar subindo. Você comprou o trade. O mercado até subiu e tal, mas depois ele fez isso aqui, ó. Ele teve uma queda. Desculpa, vou refazer aqui o exemplo. Você comprou aqui, ó. Comprou exatamente aqui, ó. A gente tem essa vela verde, uma barra de força. Você falou, cara, o mercado vai disparar aqui. Você comprou, entrou na operação. Olha o que aconteceu alguns segundos depois. O mercado começou a cair. Quando o mercado caiu, fez essa correção, esse pullback aqui, ó. Aqui, ó, muita gente perdeu dinheiro. Quem comprou aqui e colocou o stop aqui próximo da média móvel, perdeu dinheiro. Só que, olha que foda. Passado alguns minutos depois, o mercado volta a subir. E aí ele rompe aquela região e vai embora. Você acertou a direção do mercado, só que você não acertou o timing do mercado. Existem pessoas que vão ser excelentes day traders, mas nem todo mundo vai ser um ótimo day trader. Você precisa já desde o início entender que day trader é uma modalidade de trade. Day trader não define o trade em si. Ele é uma modalidade. Existem algumas modalidades. Day trader é uma delas. Aí tem o cara que não faz day trade. Ele opera como swing trade. Aí tem um outro que opera scalper. E tem um outro que opera position trade. Todas essas aqui são modalidades de trade. Eventualmente, vão ter pessoas que não vão ter habilidades. Para cada uma dessas modalidades, você precisa ter um tipo de habilidade. Tem gente que não vai conseguir desenvolver a habilidade para ser um day trader. Mas isso não tira o cara do mercado. Talvez ele se encontre. Aconteceu com inúmeros alunos meus. O cara perder dinheiro com day trade e começar a ganhar com swing trade. Tem gente que tem habilidade para ser scalper. E tem gente que só vai ganhar dinheiro se fizer position trade. Qual que é a diferença, Jackson, dessas modalidades? Bom, basicamente, um day trader, ele abre e fecha operações em até 24 horas. Então, exemplo, imagina que eu entro numa operação aqui agora. Entrei agora numa operação. 20 horas e 11 minutos horário de Brasília. E eu encerro essa operação só amanhã, às 20 horas e 11 minutos horário de Brasília. Esse é um day trade. Se eu abrir e fechar uma operação em até 24 horas, no período de 24 horas, na janela de 24 horas, isso é um day trade. Tudo bem? Uma operação de day trade que dura 24 horas, ela é uma operação longa de day trade. Agora, a operação de swing trade é diferente. A operação de swing trade, o trader abre e fecha as operações em semanas.
Já mudou. Então, imagina que se eu abrir um trade agora, dia 11/8, e fechar esse trade só lá dia 20, 25 desse mês, eu mantenho esse trade aberto até dia 25 desse mês. Isso é um swing trade. O scalper trader, ele opera minutos, abre e fecha operações em minutos, muitas vezes em segundos. E o position trading, meses. Abre uma operação em janeiro para fechar ela em março, abril, maio, setembro. Ou seja, o que muda de uma modalidade para outra, basicamente, se você for parar para pensar, é o tempo. O tempo de cada operação. Agora, você precisa imaginar que quanto menor o tempo que você tem para operar, menor o tempo que você está operando, basicamente quando você opera em tempos gráficos menores, quando você opera day trade, scalper trade, você está dizendo assim, eu quero ganhar mais dinheiro e eu quero ganhar mais rápido. E para ganhar mais dinheiro e mais rápido, eu preciso ter mais habilidade. O que acontece muitas vezes é que o cara ele quer ganhar dinheiro, quer mais rápido, mas ele não tem habilidade para isso. Não tem jeito. Mas isso não invalida você. Talvez você não seja bom operando day trade, mas pode ser que você seja bom operando swing trade. Talvez você não seja um bom atacante. Mas se eu te colocar como lateral no futebol, você vai embora. Você não tem habilidade para ser atacante, mas você é correria. Então, como lateral e para dar passe, você... beleza. Talvez você não funcione tão bem como um lateral, mas você daria um belo zagueiro. É mais ou menos isso que eu tô querendo dizer para vocês. E o que acontece? A modalidade que vocês tentam fazer no dia a dia é o day trade. E no day trade você precisa acertar o time da operação. Você não tem tanta margem de erro. No swing trade você já tem. Lembra do primeiro exemplo que eu acabei de dar? Se quiser printar essa tela, printa, vai lá. Vou encerrar ela aqui. Printa lá. Foi? Vou te dar um exemplo de uma operação de swing trade. Na mesma situação que eu acabei de mostrar. Assim. Lá para trás. Imagina o seguinte. Aqui, ó. O mercado estava exatamente nessa região aqui. E nessa região aqui você decidiu fazer uma operação de compra. Isso operando swing trade. Tudo bem? Quando você opera swing trade, acontece uma coisa. Automaticamente, os seus stops, por ser uma operação que vai demorar semanas, eles são mais longos. Você vai buscar tempos gráficos maiores e alvos mais longos. Então, no caso de um swing trade aqui, o cara comprou aqui, o que ele faria? Colocaria o stop dele abaixo desse suportão aqui. Então, aqui ficaria o stop loss dele. Legal? E lá em cima ficaria o alvo dele. Lá em cima. Tá bom? Essa é a operação. O cara tá apostando na compra, na alta do mercado. Aí, boa, maravilha, coisa linda. O mercado começa a andar. E perceba aqui, ó. Já no primeiro momento, o mercado já começa a andar contra. O cara que faz swing trade, ele tá acostumado com esse tipo de situação. Da operação andando contra ele. Ele tá acostumado a ver a operação negativa. E na maioria das vezes, para um swing trader profissional,
vai ficar negativo e vai voltar. Tanto é, só que você tem que imaginar que isso aqui fosse num day trade, você ia estar operando num tempo gráfico menor, você já teria sido estopado, já teria perdido dinheiro. No swing trade, você tem margem para erro, porque teu stop fica longe. Então, o mercado está andando lá, ficou negativo, foi se passando os dias ali. O que aconteceu depois? O mercado foi lá para cima. A operação que você tinha entrado, você ficou extremamente negativo, ela já está positiva agora. O que seria isso, Jackson? Basicamente, o que mudou aqui foi onde foi posicionado teus stops. Então, Jackson, você está me dizendo que é melhor operar swing trade do que day trade? Não. É melhor para quem? Depende das suas habilidades. Vê se existe possibilidade de operação. E se tiver possibilidade de operação, nós vamos entrar. E aqui, eu já começo respondendo uma pergunta que muita gente me faz. Mas muita gente me faz. Mas muita gente me faz mesmo. Que é o quê? Ô Jackson, você usa a média móvel aí para operar, né? Qual que é o melhor tempo gráfico? Essa pergunta, a resposta dela é depende. Não tem uma resposta padrão para isso. Vou te explicar por quê, você vai entender agora. O que nós procuramos quando a gente opera com a média móvel é clareza do que a gente precisa fazer. Então, eu tenho uma regra. Sim é sim, não é não, eu acho é não, talvez é não, não sei é não. Eu só entro quando eu tenho clareza. Vou te mostrar um cenário de clareza. Vou pegar um cenário passado e eu vou te mostrar um cenário de clareza. Um cenário passado, aqui você tem muita clareza do que é para fazer. Olha isso aqui, ó. Média móvel apontando para cima. Eu tenho um histórico que quando ele toca na média móvel, ele sobe, volta na média móvel, toca na média móvel, sobe, volta na média móvel, toca na média móvel, sobe, volta na média móvel, toca na média móvel, sobe. Nesse exato momento ele está tocando na média móvel. Provavelmente o que vai acontecer? Ele vai subir. Subiu. Você entendeu? Isso aqui é clareza. Eu quero olhar esse movimento aqui, ó. Eu quero entender que tem uma direção, seja de baixa ou de alta. Eu quero que tenha um histórico para me dizer se aquela média móvel está sendo testada e não está passando dela. E através disso eu consigo me posicionar. Toda vez que toca na média móvel, eu entro na operação. Isso é um cenário de clareza. Vamos ver isso em tempo real? Porque as pessoas vão falar assim, não, mas olhando o gráfico passado é mais fácil. Claro que é mais fácil. Tem razão. Vamos olhar agora. Olha para esse cenário aqui. Vocês conseguem ter clareza do que é para fazer nesse cenário aqui? Agora eu estou nesse exato momento no ativo Gold, no gráfico de 5 minutos. Se a gente pensar no que eu acabei de explicar, você consegue ter clareza do que é para fazer aqui? Fala aí para mim. Como saca dinheiro? Vem aqui, arquivo, clica em retirada, você vai ser direcionado para o site da corretora. Você consegue ter clareza? Eu não consigo ter clareza. A Jana falou ali, eu não consigo ter clareza. Eu não tô vendo clareza aí, Jackson. Eu também não. Eu também não, Jana. Suelen, eu também não tô vendo clareza. Eu tô com vocês. Então, significa uma coisa. Que não é o tempo gráfico de 5 minutos. Pelo menos não hoje. Hoje não é o tempo gráfico de 5 minutos que eu vou utilizar. Então, eu vou mudar o tempo gráfico. E vou para 15 minutos. No 15 minutos, eu já começo a ter mais clareza. Olha como no 15 minutos já mudou o cenário. Agora eu tenho uma média móvel apontando para baixo. Nesta média móvel, o mercado está tocando e caindo. Isso aconteceu aqui, ó, atrás,
O mercado não conseguiu romper. Ó, aqui aconteceu uma vez, depois aconteceu 2, 3, 4, 5 vezes. Aí aqui o mercado tocou, rompeu, só que depois passou para baixo de novo. E se você reparar agora, há poucos minutos em tempo real, o mercado chegou aqui em cima, não conseguiu passar, passou um pouquinho na verdade, e depois começou a cair. Opa, já tenho mais clareza então no 15 minutos. Vamos mudar para o 30 para ver? No 30 minutos eu não tenho tanta clareza como eu tenho no 15. Numa hora? Numa hora também não. Então o que isso significa? Que hoje, nesse exato momento, dia 11 de 8 de 2026, às 20 horas e 26 minutos, dentro do operacional que eu faço, o melhor tempo gráfico para operar a média móvel é o 15 minutos. Daqui a 3 horas pode ser que seja outro tempo gráfico. Amanhã certamente será outro tempo gráfico. Então todo dia eu faço essa análise. Olhando para esse cenário aqui, ó, vocês conseguem enxergar que isso aqui é uma venda? Vocês conseguem enxergar que isso aqui é uma venda? Porque eu vejo com muita clareza que isso aqui é uma venda. Entrei na operação. Entrei na operação. Estou vendido nesse trade aqui. Percebeu? Meu trabalho não foi chegar aqui clicando o botão. Lembra a frase que eu te falei ontem? O trader ele não é pago por clicar. Ele é pago por tomar boas decisões. Eu vou procurar um cenário onde eu tenha clareza. Vai acontecer momentos que eu vou olhar para 5 tempos gráficos diferentes e eu não vou ter clareza em nenhum deles. O que eu faço? Não faz nada. Você não tem obrigação de entrar na operação. Não existe obrigação de entrar nessa operação. Você só entra quando tem clareza. Pô, você está operando dinheiro real. Você vai ficar entrando a qualquer custo numa operação? Não, pô. Você está gerenciando dinheiro. Olha o quanto isso é sério. A ideia é você tirar daqui o sustento da tua família. Então, cada operação você tem que fazer ela de forma profissional. Beleza. Entrei na operação. Ele me deu o sinal claro de entrada aqui. Entrei na operação. Maravilha. A partir desse momento, eu tenho que começar a pensar assim. Existe a possibilidade dessa operação dar errado? Sim. Ai, gente, é óbvio que existe. Eu estou fazendo trade, não é gestão, não é renda fixa. Beleza. Se existe a possibilidade de dar errado, onde, em qual momento que o meu cenário é invalidado? Que deixa de fazer sentido essa operação? Nesse caso, eu analiso dessa forma aqui, ó. Perceba, eu tenho aqui um fundo mais baixo, aí eu tenho um fundo mais baixo, eu tenho um fundo mais baixo, ó. Esse fundo é mais baixo que esse, que é mais baixo que esse, que é mais baixo que esse. Fundo mais baixo, mais baixo, mais baixo, fundo mais baixo. Ele está fazendo, então, fundos descendentes. Correto? Aqui, ó. Até tracei uma linha aqui que é a nossa linha de tendência de baixa. LTB. Show? Beleza. Em que momento em que teoricamente aconteceria uma reversão de tendência? Se o mercado começar a subir, e ele romper os topos anteriores. Se ele chega a subir tudo isso aqui, ó, e rompe esses topos aqui de cima, isso aqui pode estar caracterizando que o mercado inverteu a tendência. Ou seja, ele estava em tendência de queda e agora começou a virar uma tendência de alta. Então, provavelmente, ele vai cair um pouquinho, vai recuar, para depois voltar a subir. Tudo bem? Aí ele mudou de tendência. Enquanto ele estiver nesta região aqui, enquanto ele estiver dentro dessa região aqui, eu tô dentro do trade.
é venda. Inclusive, eu posso fazer novas operações de venda aqui nessas regiões, se eu quiser. Tá tudo, desde que esteja dentro de uma gestão de risco. Então, se o mercado ele vai invalidar minha operação a partir desse ponto, o meu stop loss eu vou colocar a partir desse ponto também. Vou colocar meu stop loss aqui, ó. Vocês entenderam? Eu vou me perguntar onde que minha operação deixa de fazer sentido, onde que minha análise deixa de fazer sentido. É ali, a partir daquele ponto, que eu vou colocar meu stop loss. Nós chamamos isso de stop técnico. E o meu stop gain, eu posso simplesmente procurar qual que é o próximo fundo, próximo suporte relevante, que nesse caso é aqui, ó. O mercado não está passando dessa região aqui. E eu vou colocar meu stop gain antes desse suporte. Feita a operação. Vocês entenderam, gente? Perceba uma coisa. Um trader profissional, ele executa aquilo que foi previamente combinado. Ele não cria nada. Eu não estou criando nada aqui. Tudo isso já está dentro de um plano. Só executo o que já foi previamente combinado. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Quando eu já sei o que eu tenho que fazer, eu só preciso vir aqui e executar. Quem está curtindo a aula de hoje? Fala eu aí no chat. Imagina quem não veio para a aula de hoje. A pessoa deve estar triste nesse momento, né? Não tá não, porque ela nem sabe o que está rolando aqui. Aqui a gente faz uma dinâmica muitas vezes de fechar antes as operações, diferente do que eu faço no dia a dia, é por conta da dinâmica da live. Ó, olhando aqui embaixo, você vai ver, ó, esse trade está batendo nesse momento $4.000 positivo. Tá vendo aqui, ó? O resultado está acontecendo aqui em tempo real, ó. $4.200. Agora voltou para 3.600. $4.400, $4.700. $5.000. $6.000. $7.000. Vou fazer o seguinte. Quem entrou nessa operação, vamos sair dela. Estou fechando essa operação. Coloca ela no bolso aí também. E coloca aqui no chat se você conseguiu ganhar dinheiro operando junto comigo. Porque aqui a gente não vem simplesmente e te conta uma teoria. $7 vezes 5 é R$35. Só que é R$35 que você ganhou em 2 minutos da tua casa. Você tem noção? Se você pegar o salário mínimo, as pessoas ganham, sei lá, R$60 por dia. Elas trabalham o dia inteiro para ganhar R$60. Você ganhou R$35 em 2 minutos. Agora imagina que você consiga fazer. Você não precisa fazer $5.000 para ser feliz no mercado financeiro. Imagina que você consiga fazer, você vai ganhando habilidade e você consiga construir uma habilidade onde, dentro do trade onde você faça $200 por dia. 200. 200 é igual 10 operações de $20 que você acerte. Se eu fizer isso aqui vezes 5, é R$1.000 por dia. Vezes 22, na média, né? Porque vai ter dia que você vai perder. É R$22.000. Você ficou rico? Não. Tem gente que fica ofendido quando eu falo isso. Desculpa, se você ganha R$20.000, você não é rico. Não no Brasil. Você é classe média. E tá tudo certo, porque é que a gente mora num país que é uma merda mesmo. Tudo é consumido em imposto, é uma bosta. Você ficou rico com R$22.000 no mês? Não ficou. Mas, porra, R$22.000 no mês é um bom dinheiro. Dá pra viver muito bem. Por enquanto, por hora. Não sei o que vai acontecer nos próximos anos. Você entende, cara, a grandiosidade disso que a gente tá fazendo aqui? Eu gosto de frisar isso. Por quê? Porque eu não tô simplesmente te falando pra seguir a operação. Eu tô te ensinando como fazer. E eu tô te ensinando, ó, as semanas
Usando a mesma técnica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 operações, 15 gains e só tem um vermelhinho aqui, ó, um loss. Uma perda. Resultado final. Até o momento, nessa conta aqui, o resultado é de... Parou de compartilhar ali, o que rolou? Tá, dane-se. 83 mil. 83 mil dólares, utilizando exatamente isso que eu estou ensinando para vocês aqui dentro. Imagina o seguinte, isso aqui já deve ter acontecido com alguns de vocês. Você vem aqui, ó, e olhou para esse mercado aqui, ó. E aí o mercado tava lá, ó, subindão. Você falou, pô, olha quanta vela verde. Esse mercado aqui provavelmente vai subir mais. Foi isso que você analisou aqui, ó. Aí você foi lá e comprou esse trade. Aqui, eu coloquei essa linha vermelha que foi sua compra. Acreditando que a partir desse ponto aqui, o mercado ia continuar subindo. Você comprou trade. O mercado até subiu e tal, mas depois ele fez isso aqui, ó. Ele teve uma queda. Desculpa, vou refazer aqui o exemplo. Você comprou aqui, ó. Comprou exatamente aqui, ó. Onde tem essa vela verde, uma barra de força. Você falou, cara, o mercado vai disparar aqui. Você comprou. Entrou na operação. Olha o que aconteceu alguns segundos depois. O mercado começou a cair. Quando o mercado caiu, fez essa correção, esse pullback aqui, ó. Aqui, ó, muita gente perdeu dinheiro. Quem comprou aqui e colocou o stop aqui próximo da média móvel, perdeu dinheiro. Só que, olha que foda. Passado alguns minutos depois, o mercado volta a subir. E aí ele rompe aquela região e vai embora. Você acertou a direção do mercado, só que você não acertou o timing do mercado. Existem pessoas que vão ser excelentes day traders, mas nem todo mundo vai ser um ótimo day trader. Você precisa já desde o início entender que day trader é uma modalidade de trade. Day trader não define o trade em si. Ele é uma modalidade. Existem algumas modalidades. Day trader é uma delas. Aí tem o cara que não faz day trade. Ele opera como swing trade. Aí tem um outro que opera scalper. E tem um outro que opera position trade. Todas essas aqui são modalidades de trade. Eventualmente, vão ter pessoas que não vão ter habilidades. Para cada uma dessas modalidades, você precisa ter um tipo de habilidade. Tem gente que não vai conseguir desenvolver a habilidade para ser um day trader. Mas isso não tira o cara do mercado. Talvez ele se encontre, aconteceu com inúmeros alunos meus, o cara perder dinheiro com day trade e começar a ganhar com swing trade. Tem gente que tem habilidade para ser scalper. E tem gente que só vai ganhar dinheiro se fizer position trade. Qual que é a diferença, Jackson, dessas modalidades? Bom, basicamente, um day trader, ele abre e fecha operações em até 24 horas. Então, exemplo, imagina que eu entro numa operação aqui agora. Entrei agora numa operação.
20 horas e 11 minutos horário de Brasília. E eu encerro essa operação só amanhã, às 20 horas e 11 minutos horário de Brasília. Esse é um day trade. Se eu abrir e fechar uma operação em até 24 horas, no período de 24 horas, na janela de 24 horas, isso é um day trade. Tudo bem? Uma operação de day trade que dura 24 horas, ela é uma operação longa de day trade. Agora, a operação de swing trade é diferente. A operação de swing trade, o trader abre e fecha as operações em semanas. Já mudou. Então, imagina que se eu abrir um trade agora, dia 11/8, e fechar esse trade só lá dia 20, 25 desse mês, eu mantenho esse trade aberto até dia 25 desse mês. Isso é um swing trade. O scalper trader, ele opera minutos, abre e fecha operações em minutos, muitas vezes em segundos. E o position trading, meses. Abre uma operação em janeiro para fechar ela em março, abril, maio, setembro. Ou seja, o que muda de uma modalidade para outra, basicamente, se você for parar para pensar, é o tempo. O tempo de cada operação. Agora, você precisa imaginar que quanto menor o tempo que você tem para operar, menor o tempo que você está operando, basicamente quando você opera em tempos gráficos menores, quando você opera day trade, scalper trade, você está dizendo assim, eu quero ganhar mais dinheiro e eu quero ganhar mais rápido. E para ganhar mais dinheiro e mais rápido, eu preciso ter mais habilidade. O que acontece muitas vezes é que o cara ele quer ganhar dinheiro, quer mais rápido, mas ele não tem habilidade para isso. Não tem jeito. Mas isso não invalida você. Talvez você não seja bom operando day trade, mas pode ser que você seja bom operando swing trade. Talvez você não seja um bom atacante. Mas se eu te colocar como lateral no futebol, você vai embora. Você não tem habilidade para ser atacante, mas você é correria. Então, como lateral e para dar passe, você... beleza. Talvez você não funcione tão bem como um lateral, mas você daria um belo zagueiro. É mais ou menos isso que eu tô querendo dizer para vocês. E o que que acontece? A modalidade que vocês tentam fazer no dia a dia é o day trade. E no day trade você precisa acertar o time da operação. Você não tem tanta margem de erro. No swing trade você já tem. Lembra do primeiro exemplo que eu acabei de dar? Se quiser printar essa tela, printa, vai lá. Vou encerrar ela aqui. Printa lá. Foi? Vou te dar um exemplo de uma operação de swing trade. Na mesma situação que eu acabei de mostrar. Assim, ó. Lá para trás. Imagina o seguinte. Aqui, ó. O mercado estava exatamente nessa região aqui. E nessa região aqui você decidiu fazer uma operação de compra. Isso operando swing trade. Tudo bem? Quando você opera swing trade, acontece uma coisa. Automaticamente, os seus stops, por ser uma operação que vai demorar semanas, eles são mais longos. Você vai buscar tempos gráficos maiores e alvos mais longos. Então, no caso de um swing trade aqui, o cara comprou aqui, o que ele faria? Colocaria o stop dele abaixo desse suportão aqui. Então, aqui ficaria o stop loss dele.
Legal? E lá em cima ficaria o alvo dele. Lá em cima. Tá bom? Essa é a operação. O cara tá apostando na compra, na alta do mercado. Aí, boa, boa, maravilha, coisa linda. O mercado começa a andar. E perceba aqui, ó, já no primeiro momento, o mercado já começa a andar contra. O cara que faz swing trade, ele tá acostumado com esse tipo de situação. A operação andando contra ele. Ele tá acostumado a ver a operação negativa. E na maioria das vezes, para um swing trader profissional, vai ficar negativo e vai voltar. Tanto é, só que você tem que imaginar que isso aqui fosse num day trade, você ia estar operando num tempo gráfico menor, você já teria sido estopado, já teria perdido dinheiro. No swing trade, você tem margem para erro, porque teu stop fica longe. Então, o mercado está andando lá, ficou negativo, foi se passando os dias ali. O que aconteceu depois? O mercado foi lá para cima. A operação que você tinha entrado, você ficou extremamente negativo, ela já está positiva agora. O que seria isso, Jackson? Basicamente, o que mudou aqui foi onde foi posicionado teus stops. Então, Jackson, você está me dizendo que é melhor operar swing trade do que day trade? Não. É melhor para quem? Depende das suas habilidades. Vê se existe possibilidade de operação. E se tiver possibilidade de operação, nós vamos entrar. E aqui, eu já começo respondendo uma pergunta que muita gente me faz. Mas muita gente me faz. Mas muita gente me faz mesmo. Que é o quê? Ô Jackson, você usa a média móvel aí para operar, né? Qual que é o melhor tempo gráfico? Essa pergunta, a resposta dela é depende. Não tem uma resposta padrão para isso. Vou te explicar por quê, você vai entender agora. O que nós procuramos quando a gente opera com a média móvel é clareza do que a gente precisa fazer. Então, eu tenho uma regra. Sim é sim, não é não, eu acho é não, talvez é não, não sei é não. Eu só entro quando eu tenho clareza. Vou te mostrar um cenário de clareza. Foi um cenário passado e eu vou te mostrar um cenário de clareza. Um cenário passado, aqui você tem muita clareza do que é para fazer. Olha isso aqui, ó. Média móvel apontando para cima. Eu tenho um histórico que quando ele toca na média móvel, ele sobe, volta na média móvel, toca na média móvel, sobe, volta na média móvel, toca na média móvel, sobe, volta na média móvel, toca na média móvel, sobe. Nesse exato momento ele está tocando na média móvel. Provavelmente o que vai acontecer? Ele vai subir. Subiu. Você entendeu? Isso aqui é clareza. Eu quero olhar esse movimento aqui, ó. Eu quero entender que tem uma direção, seja de baixa ou de alta. Eu quero que tenha um histórico para me dizer se aquela média móvel está sendo testada e não está passando dela. E através disso eu consigo me posicionar. Toda vez que toca na média móvel, eu entro na operação. Isso é um cenário de clareza. Vamos ver isso em tempo real? Porque as pessoas vão falar assim, não, mas olhando o gráfico passado é mais fácil. Claro que é mais fácil. Tem razão. Vamos olhar agora. Olha para esse cenário aqui. Vocês conseguem ter clareza do que é para fazer nesse cenário aqui? Agora eu estou nesse exato momento no ativo Gold, no gráfico de 5 minutos. Se a gente pensar no que eu acabei de explicar, você consegue ter clareza do que é para fazer aqui? Fala aí para mim. Como saca dinheiro? Vem aqui, arquivo, clica em retirada, você vai ser direcionado para o site da corretora. Você consegue ter clareza? Eu não consigo ter clareza. A Jana falou ali, eu não consigo ter clareza. Eu não tô vendo clareza aí, Jackson. Eu também não. Eu também não, Jana.
Suelen, eu também não tô vendo clareza. Eu tô com vocês. Então, significa uma coisa. Que não é o tempo gráfico de 5 minutos. Pelo menos não hoje. Hoje não é o tempo gráfico de 5 minutos que eu vou utilizar. Então, eu vou mudar o tempo gráfico e vou para 15 minutos. No 15 minutos, eu já começo a ter mais clareza. Olha como no 15 minutos já mudou o cenário. Agora eu tenho uma média móvel apontando para baixo. Nesta média móvel, o mercado está tocando e caindo. Isso aconteceu aqui, ó, atrás. O mercado não conseguiu romper. Ó. Aqui aconteceu uma vez, depois aconteceu 2, 3, 4, 5 vezes. Aí aqui o mercado tocou, rompeu, só que depois passou para baixo de novo. E se você reparar agora, há poucos minutos em tempo real, o mercado chegou aqui em cima, não conseguiu passar, passou um pouquinho na verdade, e depois começou a cair. Opa, já tenho mais clareza então no 15 minutos. Vamos mudar para o 30 para ver? No 30 minutos eu não tenho tanta clareza como eu tenho no 15. Numa hora? Numa hora também não. Então o que isso significa? Que hoje, nesse exato momento, dia 11 de 8 de 2026, às 20 horas e 26 minutos, dentro do operacional que eu faço, o melhor tempo gráfico para operar a média móvel é 15 minutos. Daqui a 3 horas pode ser que seja outro tempo gráfico. Amanhã certamente será outro tempo gráfico. Então todo dia eu faço essa análise. Olhando para esse cenário aqui, ó, vocês conseguem enxergar que isso aqui é uma venda? Vocês conseguem enxergar que isso aqui é uma venda? Porque eu vejo com muita clareza que isso aqui é uma venda. Entrei na operação. Entrei na operação. Estou vendido nesse trade aqui. Percebeu? Meu trabalho não foi chegar aqui clicando o botão. Lembra a frase que eu te falei ontem? O trader ele não é pago por clicar. Ele é pago por tomar boas decisões. Eu vou procurar um cenário onde eu tenha clareza. Vai acontecer momentos que eu vou olhar para 5 tempos gráficos diferentes e eu não vou ter clareza em nenhum deles. O que eu faço? Não faz nada. Você não tem obrigação de entrar na operação. Não existe obrigação de entrar nessa operação. Você só entra quando tem clareza. Pô, você está operando dinheiro real. Você vai ficar entrando a qualquer custo numa operação? Não, pô. Você está gerenciando dinheiro. Olha o quanto isso é sério. A ideia é você tirar daqui o sustento da tua família. Então, cada operação você tem que fazer ela de forma profissional. Beleza. Entrei na operação. Ele me deu o sinal claro de entrada aqui. Entrei na operação. Maravilha. A partir desse momento, eu tenho que começar a pensar assim. Existe a possibilidade dessa operação dar errado? Sim. Ai, gente, é óbvio que existe. Eu estou fazendo trade, não é gestão, não é renda fixa. Beleza. Se existe a possibilidade de dar errado, onde, em qual momento que o meu cenário é invalidado? Que deixa de fazer sentido essa operação? Nesse caso, eu analiso dessa forma aqui, ó. Perceba, eu tenho aqui um fundo mais baixo, aí eu tenho um fundo mais baixo, eu tenho um fundo mais baixo, ó. Esse fundo é mais baixo que esse, que é mais baixo que esse, que é mais baixo que esse. Fundo mais baixo, mais baixo, mais baixo, fundo mais baixo. Ele está fazendo, então, fundos descendentes. Correto? Aqui, ó. Até tracei uma linha aqui que é a nossa linha de tendência de baixa. LTB. Show? Beleza. Em que momento em que teoricamente aconteceria uma reversão de tendência? Se o mercado começar a subir, e ele romper os topos anteriores. Se ele chega a subir tudo isso aqui, ó,
e rompe esses topos aqui de cima, isso aqui pode estar caracterizando que o mercado inverteu a tendência. Ou seja, ele estava em tendência de queda e agora começou a virar uma tendência de alta. Então, provavelmente, ele vai cair um pouquinho, vai recuar, para depois voltar a subir. Tudo bem? Aí ele mudou de tendência. Enquanto ele estiver nesta região aqui, enquanto ele estiver dentro dessa região aqui, eu tô dentro do trade. É venda. Inclusive, eu posso fazer novas operações de venda aqui nessas regiões. Se eu quiser. Tá tudo, desde que esteja dentro de uma gestão de risco. Então, se o mercado ele vai invalidar minha operação a partir desse ponto, o meu stop loss eu vou colocar a partir desse ponto também. Vou colocar meu stop loss aqui, ó. Vocês entenderam? Eu vou me perguntar onde que minha operação deixa de fazer sentido, onde que minha análise deixa de fazer sentido. É ali, a partir daquele ponto, que eu vou colocar meu stop loss. Nós chamamos isso de stop técnico. E o meu stop gain, eu posso simplesmente procurar qual que é o próximo fundo, próximo suporte relevante, que nesse caso é aqui, ó. O mercado não está passando dessa região aqui. E eu vou colocar meu stop gain antes desse suporte. Feita a operação. Vocês entenderam, gente? Perceba uma coisa. Um trader profissional, ele executa aquilo que foi previamente combinado. Ele não cria nada. Eu não estou criando nada aqui. Tudo isso já está dentro de um plano. Só executo o que já foi previamente combinado. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Quando eu já sei o que eu tenho que fazer, eu só preciso vir aqui e executar. Quem está curtindo a aula de hoje? Fala eu aí no chat. Imagina quem não veio para a aula de hoje. A pessoa deve estar triste nesse momento, né? Não tá não, porque ela nem sabe o que está rolando aqui. Aqui a gente faz uma dinâmica muitas vezes de fechar antes as operações, diferente do que eu faço no dia a dia, é por conta da dinâmica da live. Ó, olhando aqui embaixo, você vai ver, ó, esse trade está batendo nesse momento $4.000 positivo. Tá vendo aqui, ó? O resultado está acontecendo aqui em tempo real, ó. $4.200. Agora voltou para 3.600. $4.400, $4.700. $5.000. $6.000. $7.000. Vou fazer o seguinte. Quem entrou nessa operação, vamos sair dela. Estou fechando essa operação. Coloca ela no bolso aí também. E coloca aqui no chat se você conseguiu ganhar dinheiro operando junto comigo. Porque aqui a gente não vem simplesmente e te conta uma teoria. $7 vezes 5 é R$35. Só que é R$35 que você ganhou em 2 minutos da tua casa. Você tem noção? Se você pegar o salário mínimo, as pessoas ganham, sei lá, R$60 por dia. Elas trabalham o dia inteiro para ganhar R$60. Você ganhou R$35 em 2 minutos. Agora imagina que você consiga fazer. Você não precisa fazer $5.000 para ser feliz no mercado financeiro. Imagina que você consiga fazer, você vai ganhando habilidade e você consiga construir uma habilidade onde, dentro do trade onde você faça $200 por dia. 200. 200 é igual 10 operações de $20 que você acerte. Se eu fizer isso aqui vezes 5, é R$1.000 por dia. Vezes 22, na média, né? Porque vai ter dia que você vai perder. É R$22.000. Você ficou rico? Não. Tem gente que fica ofendido quando eu falo isso. Desculpa, se você ganha R$20.000, você não é rico. Não no Brasil. Você é classe média.
E tá tudo certo, porque é que a gente mora num país que é uma merda mesmo. Tudo é consumido em imposto, é uma bosta. Você ficou rico com 22 mil reais no mês? Não ficou. Mas, porra, 22 mil reais no mês é um bom dinheiro. Dá pra viver muito bem. Por enquanto, por hora. Não sei o que vai acontecer nos próximos anos. Você entende, cara, a grandiosidade disso que a gente tá fazendo aqui? Eu gosto de frisar isso. Por quê? Porque eu não tô simplesmente te falando pra seguir a operação, eu tô te ensinando como fazer. E eu tô te ensinando, ó, as semanas, usando a mesma técnica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 operações, 15 gains e só tem um vermelhinho aqui, ó. Um loss. Uma perda. Resultado final. Até o momento. Nessa conta aqui. O resultado é de... Parou de compartilhar ali. O que rolou? Tá. Dane-se. 83 mil. 83 mil dólares. Utilizando exatamente isso que eu estou ensinando para vocês aqui dentro.